Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Nessa parte, o que nós vamos ver é que existe uma complementariedade entre desempenho e robustez. São duas propriedades que são importantes na hora que nós projetamos um controlador. Só que, até agora, muitas vezes pode criar a ideia de que desempenho e robustez são duas faces da mesma moeda. Na verdade, são propriedades complementares. Porque normalmente o que acontece é, quanto maior for o desempenho, tende a diminuir a robustez. Mas são propriedades independentes, como nós vamos ilustrar nesse exemplo aqui. Nós vamos mostrar aqui para vocês que nós podemos ter uma situação em que eu posso ter tanto maior desempenho quanto maior robustez. Então, são propriedades complementares. Normalmente, essa ideia de que tende a aumentar o desempenho quando nós diminuímos a robustez está associada à seguinte ideia. Imagine que eu fiz um projeto adequado do controlador, escolhi tal I adequado e tal D adequado. E só nos resta agora escolhermos o ganho do controlador. E aí sim, se eu aumentar o ganho, eu vou necessariamente aumentar a velocidade do controlador e, consequentemente, o desempenho em malha fechada, às custas, no momento que eu aumento o ganho, às custas da margem de ganho e às custas do aumento da máxima sensibilidade. Então, nessa situação particular, onde eu vou apenas mexer no valor do ganho, aumentando o valor do ganho, a ideia de aumentar o desempenho acarreta uma diminuição na robustez. Mas eu posso ter situações onde, se eu escolher inadequadamente a ação derivativa e a ação integral, eu vou ter, então, no caso, posso ter, no caso, tanto um péssimo desempenho quanto uma péssima robustez, certo? Então, essa é a ideia que nós vamos discutir aqui com vocês. E vamos discutir em cima desse exemplo, que é um exemplo formado por 3 tanques esféricos. A vantagem de trabalhar com 3 tanques esféricos ou com tanques esféricos é que nós podemos ter comportamentos dinâmicos bem interessantes. Então, vamos considerar que nós queiramos controlar ou trabalhar com o último tanque esférico em 3 níveis possíveis. Nível abaixo da média, na média e acima da média. E nós vamos usar a variável manipulada, a alimentação do primeiro tanque. Então, alimenta o primeiro tanque, depois aumenta o segundo tanque e assim por diante. Então, esse é um caso em que nós temos um sistema com 3 funções de transferência de primeira ordem em série. Então, se nós trabalharmos com esse sistema, nós vamos ver que, pelo fato de ser tanques esféricos, a dinâmica vai ser diferente. Nós vamos ter a situação de dinâmica correspondente à linearização do sistema, ou a dinâmica correspondente à operação da planta em um nível abaixo da média. O comportamento dinâmico da planta é esse aqui, ganho baixo e dinâmica rápida. Por outro lado, quando eu trabalho na média, set point correspondente ao ponto de operação médio do tanque, nós vamos ter uma dinâmica que é essa em azul, em que nós temos um ganho intermediário, não é o maior dos ganhos, mas é a situação em que a dinâmica vai ser a mais lenta. Por que ela vai ser a mais lenta? Porque o diâmetro vai ser maior, o fato do diâmetro ser maior, eu vou demorar mais tempo para preencher uma fatiazinha, ou seja, aumentar o nível, porque eu vou ter que preencher um volume maior. Já a dinâmica aqui, no nível mais baixo,
corresponde à situação em que eu tenho a dinâmica mais rápida, porque o volume associado a um aumento de nível, ele vai ser menor porque o diâmetro associado é um diâmetro menor. De forma análoga, eu vou ter uma dinâmica novamente um pouco mais rápida, quando eu trabalho com nível acima da média, que é o caso da linha verde. E aí eu tenho uma dinâmica mais rápida do que a dinâmica do nível médio, mas eu tenho também um ganho mais alto. Então, o maior ganho vai acontecer justamente no nível mais alto, o menor ganho no nível mais baixo, e a dinâmica mais lenta vai ser no nível intermediário. Então, as cores estão associadas às curvas ali. Os modelos linearizados, nesses pontos, também seguem o mesmo padrão de cores, e estão ilustrados aqui. O que nós queremos é projetar um controlador que venha a trabalhar com a planta nos 3 pontos de operação. Então, eu não quero projetar um controlador para cada ponto de operação. Eu quero projetar um controlador capaz de, uma vez projetado para uma determinada condição operacional, venha a trabalhar nas outras condições operacionais. Eu quero, por exemplo, poder alterar o set point do nível médio para o nível alto, para o nível baixo, sem nenhum problema operacional. Eu quero que o sistema se mantenha estável nessas situações, em todas as situações. Então, nós temos que escolher o que seria a pior planta, sob o ponto de vista que, uma vez controlando essa pior planta, pior entre aspas, ela é pior porque se eu conseguir controlar este comportamento dinâmico, nós vamos conseguir operar nos demais pontos de operação. Certo? Então, aqui está se falando em planta, na realidade, trata-se de comportamento dinâmico, ponto de operação. Porque a planta é uma só, que é essa formada pelos tanques esféricos em série. Mas antes, então, de nós escolhermos essa planta, eu gostaria só de recapitular que o objetivo é que nós venhamos a ter um bom projeto de controlador. Em última análise, nós queremos atingir o desempenho robusto. Nós queremos que tenha um desempenho apesar de todas as adversidades. Ou seja, nós queremos um comportamento adequado operacionalmente, desempenho, associado ao desempenho, ou seja, queremos métricas de desempenho de qualidade, e nós vimos que essas métricas de desempenho elas estão associadas a uma quantificação do erro, e normalmente elas são reproduzidas ou são quantificadas através das integrais de erro. Então, essas são métricas associadas a desempenho, e nós queremos que um projeto de controlador tenha uma adequada medição, ou seja, valores relativamente baixos para essas integrais. E nós também vimos que nós podemos medir a robustez usando métricas de robustez, como margem de ganho, reserva de fase e máxima sensibilidade. Certo? Então, sendo que a reserva de fase e a máxima sensibilidade são determinadas no domínio da frequência, por isso que nós estudamos na nossa disciplina o domínio da frequência. São as melhores métricas para determinar a robustez do sistema. Na realidade, a melhor métrica de todas é essa aqui, a máxima sensibilidade. Então, essas são métricas muito importantes para nós, e nós vamos quantificar com essas métricas a robustez da malha de controle. Então, nós queremos escolher uma planta dessas aqui, ou um comportamento dinâmico, de tal forma que, uma vez escolhido e projetado o controlador para uma delas, vai funcionar nas demais. Então, se nós pensarmos sobre o ponto de vista de margem de ganho, a pior planta, ou seja, a planta que, se eu projetar o controlador para ela com uma menor margem de ganho, eu garanto que as demais
com os demais comportamentos dinâmicos terão uma dinâmica ou uma margem de ganho superior a essa. E aí, na situação que eu estiver olhando a margem de ganho, a pior planta, do ponto de vista de escolha, visando projetar o controlador, vai ser a planta com maior ganho. Quanto maior o ganho, significa que se eu projetar para a planta verde, eu não preciso ter uma margem de ganho significativa, porque todas as demais plantas, ou todos os demais comportamentos apresentados pela planta em si, terão uma margem de ganho superior a ela. Por outro lado, se eu quiser e estiver olhando a margem, a reserva de fase, eu vou ter que pegar a planta mais lenta. A planta mais lenta, se eu projetar a planta, que no caso a planta mais lenta corresponde ao nível médio, eu não preciso ter muita reserva de fase, porque o controlador projetado para essa planta mais lenta vai funcionar com uma reserva de fase superior nos demais comportamentos dinâmicos apresentados pelo sistema. Então, resumindo, se eu escolher o M3, eu não preciso ter muita margem de ganho, porque todas as demais terão uma margem de ganho superior à apresentada para essa aqui. Por outro lado, se eu escolher o nível médio, eu vou não precisar de muita reserva de fase, porque todas as demais plantas terão uma reserva de fase superior a ela. O certo é, nós não escolheremos essa aqui, porque essa aqui, ela nem é a que tem o maior ganho e nem é a mais lenta, certo? Se nós escolhermos M1, fatalmente e muito provavelmente, se nós não tivermos muita reserva de fase e margem de ganho, nós iremos instabilizar quando a planta estiver operando no nível médio ou no nível alto, certo? Então, a escolha relativa à pior planta está associado a escolhas de plantas com maior ganho e plantas mais lentas. Essas são as duas situações que levam a nós determinarmos ou escolhermos os comportamentos dinâmicos para os quais nós vamos projetar o controlador. E esse controlador projetado para essa situação específica vai funcionar nos demais casos. É nessa ótica que nós estamos chamando de pior planta. Eu não estou querendo dizer com isso que uma planta com elevado ganho seja ruim. Não. Estou dizendo dado aos comportamentos dinâmicos possíveis, eu estou dizendo que se eu projetar para a situação em que o sistema apresenta um maior ganho, ele vai funcionar nas demais, certo? Sem problemas de instabilizar. É isso que eu estou falando, e é isso que eu estou chamando de pior planta. Certo? E agora nós vamos mostrar para vocês que robustez e desempenho são propriedades complementares, como nós vamos ilustrar a seguir. Vamos lá, então. Digamos que eu escolhi a pior planta como sendo M3. E eu vou fazer um projeto de 2 controladores distintos para M3. Certo? Antes de mais nada, antes de nós escolhermos M3, o que levaria alguém a escolher entre M3 e M2? Essencialmente, são informações complementares. Por exemplo, se a planta apresenta por uma questão crítica operacional, questões de limites operacionais, e essa região aqui de nível mais alto é a situação mais crítica, porque pode fazer com que a planta ela venha o quê? A parar de funcionar, alarmar e entrar num procedimento de entretravamento, porque o nível passou do limite operacional. Aí essa situação em que eu escolheria M3. Já a situação que eu escolheria M2 seria a situação em que operacionalmente
eu quero que essa planta ela normalmente opere na faixa de nível médio. Então, essa é a situação em que normalmente ela vai operar em nível médio, é a situação mais comum dela operar. Então, é mais natural em que eu faço o projeto para a situação e que, nesse caso, ela esporadicamente vai para o nível alto, esporadicamente ela vai para o nível baixo. Então, essa é a situação em que eu escolheria a planta M2. No nosso exemplo, nós vamos escolher M3. Então, nós vamos mostrar para vocês que essa tendência de aumentar a robustez associada, ou seja, o aumento de robustez, o aumento, melhor dizendo, de desempenho leva a uma diminuição de robustez, ela não é estritamente obrigatória em todos os controladores, como eu já mencionei para vocês. É apenas uma tendência. Então, para ilustrar isso, nós vamos então analisar a situação em que nós fazemos o projeto considerando a planta M3, operando no ponto de nível alto, com 2 controladores. Então, no caso, há uma diminuição de set points, nós estamos no limite superior, então o projeto dos controladores foi feito de tal forma que a característica servo desses controladores é similar. Então, se eu olhar sob a ótica de resposta servo, eu vou dizer que os dois controladores estão com um comportamento muito similar e têm um desempenho equivalente para a resposta servo. Mas se eu perguntar para vocês qual deles tem o melhor comportamento para a resposta regulatória, vocês vão me dizer, sem sombra de dúvida, que a melhor desempenho regulatório é da verde. O melhor regulatório é da verde. Por quê? Porque ele retorna mais rapidamente para o set point. Fica menos tempo fora do set point. Menos tempo fora do set point. Retorna mais rapidamente para o set point. Ou seja, a área associada a esse erro é muito menor do que o azul. Então, concluindo, o desempenho da verde é superior. Desempenho superior, principalmente devido à característica regulatória. Mas se eu perguntar para vocês qual desses controladores irá gerar um laço de controle mais robusto? E aí eu vou mostrar para vocês que a robustez nós vamos ter que analisar aqui, ó. A robustez está associada à ação de controle. Observe o seguinte, a verde, ela gera ações de controle mais suaves. A geração de ações de controle mais suaves que têm e levam ao mesmo desempenho estão associados com uma maior robustez. Observem que a azul ela gera ações mais bruscas e ele acelera mais o azul e freia mais. Então, isso aqui é um indicativo forte de que o azul é menos robusto. Ele trabalha de uma forma muito mais agressiva. Ele acelera mais e depois freia mais até chegar ao valor. Ou seja, qualquer situação anômala que ocorrer no sistema, qualquer algo fora do previsto, isso irá fazer com que o azul se perca. Ou seja, o azul é menos robusto. Então, a robustez, nós olhamos aqui na ação de controle. Ações de controle muito bruscas são associadas a comportamento de baixa robustez. Que é o que nós vamos ilustrar aqui para vocês, aplicando agora esses controladores projetados para M3. Agora, como é que eles
irão responder quando nós aplicamos na dinâmica M2. Então aqui nós já começamos a ver que o M2 já começa a ter uma discrepânciazinha quando eu aplico os controladores, o desempenho já começa a ser diferente ao que nós havíamos projetado. Observem que o verde não houve muita modificação da dinâmica, mas a gente começa a ver que o azul já tem uma diferença em termos de comportamento, mas ela acaba não sendo tão significativa, por quê? Porque a dinâmica M3 e M2 têm comportamentos mais ou menos similares. Então, o que vai ser mais evidente agora vai ser no momento em que eu aplicar, no caso, e operar na situação M1. Na situação M1, nós vamos ver claramente que a planta ou controlador azul gerou um comportamento muito oscilatório, muita baixa, de baixíssima robustez. Então, com esse exemplo, nós estamos querendo deixar claro para vocês que robustez e desempenho são propriedades complementares, elas são medidas de forma diferente e que, embora exista essa tendência de aumentar desempenho acarreta uma diminuição de robustez, isso não é estritamente verdade. E quando nós trabalhamos com simulações, desempenho nós vemos no gráfico de cima e robustez nós vemos no gráfico de baixo na ação de controle. Comportamentos com ações de controle mais suaves tendem a ser mais robustas. Certo? Se eu for demasiadamente suave na ação de controle, eu vou perder em desempenho. Se eu for muito oscilatório na ação de controle, eu vou ter baixa robustez. Então, a análise da robustez está associado à análise do subplot de baixo. Com isso, então, nós terminamos esta videoaula.